Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula do PET Volume 5, primeiro ano. Conteúdo da semana 1, tratando sobre o assunto ligação metálica. A partir do PET número 5, nós estaremos trabalhando com tipos de ligações químicas, que se trata da união entre átomos de elementos diferentes ou átomos de elementos iguais. Para este conteúdo, teremos que fazer uso do PET na página 52. Além disso, além da leitura necessária da página 52, 53 e 54, exercícios também localizados na página 54 e página 55. Após essa videoaula, nós colocaremos também em prática alguns exercícios para aprofundarmos no conteúdo sobre ligações químicas. Na semana 1, teremos destaque para ligação metálica. Nós iremos trabalhar como conteúdo desta semana. Primeiramente, faço a apresentação para vocês do resumo da semana 1. Quando vocês abrirem o PET na página 52, teremos um quadro como esse, destacando quais os principais pontos sobre ligações químicas que precisamos aprender durante a semana 1. Vejamos que a unidade temática trata de ligação metálica, que é um dos tipos de ligações. Falando em tipos de ligações, teremos também aulas sobre ligações iônicas e ligações covalentes, ok? Que é conteúdo das próximas semanas. A nossa intenção é compreender o modelo de ligação metálica. Esse é o objetivo principal da aula de hoje, como se dá a formação dessa ligação, que é feita através de metais, né? E reconhecer as substâncias metálicas por meio de suas propriedades e as suas aplicações, que devemos muito o nosso conhecimento, tanto na parte de química, quanto o nosso conhecimento de materiais que nós usamos no nosso dia a dia, a essa possibilidade de substâncias e também graças à ligação formada entre os metais componentes. Outro grande item importante é reconhecer que essas propriedades estão intimamente ligadas às suas aplicações. Outra coisa muito importante também é que essas aplicações, os usos que nós damos para essas substâncias, estão não somente ligadas à área de química, mas também à área de biologia e à área de física, ok? Então, cabe aqui demonstrarmos alguns exemplos onde temos aplicação de ligação metálica. A ligação metálica está envolvida na formação de ligas metálicas, de ligas que estão envolvidas em processos biológicos, como no caso aqui da recuperação de um dente, assim como metais extremamente preciosos e nada baratos, comercialmente valorizados, como é o caso do ouro. Na primeira imagem, temos o caso do aço. Muito importante a sua aplicação na construção civil, na construção de edifícios e em certos tipos de construções de alto impacto, onde o aço está presente como peça fundamental. Para isso, eu chamo a atenção de vocês da necessidade da leitura de um texto que se encontra na página 52 e na página 53. É um texto que faz parte das atividades do PET 5 semana 1 e que eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura para responder algumas das perguntas que estão ao final da semana 1, ok? O texto trata de um elemento metálico, um metal específico e de muita importância no nosso dia a dia, que é o alumínio. Ele traz para nós a história da identificação do alumínio, a história do nome alumínio, que já era reconhecido desde a antiguidade, com aplicações totalmente diferentes das existentes no dia de hoje. Desde a antiguidade ele era utilizado como fixador
de corantes em tecidos, principalmente o tipo de alumínio combinado com outros elementos para formar o que chamamos de sulfato de alumínio. Além disso, na antiguidade, em certas, em certas civilizações, tanto os egípcios como os babilônicos, o composto de alumínio estava presente, principalmente como produto químico utilizado e sim como produto também medicinal. Então, há 7.000 anos e há 4.000 anos atrás, tanto com essas civilizações quanto na civilização onde se localiza hoje o Iraque, nós temos aplicações diferentes para o alumínio. Então, o alumínio é intimamente ligado ao desenvolvimento também de toda a civilização mundial. Bom, anos mais tarde, séculos mais tarde, alguns cientistas se depararam com a necessidade de estudar o alumínio separado dos elementos que ele estava ligado. É o caso de Humphrey Davy. Em 1807, ele tentou isolar esse metal e, quando a gente se trata de isolamento, quer dizer separá-lo dos outros metais ou dos outros elementos que estão combinados com ele. Ele tentou essa façanha a partir de um dos compostos de alumínio que, como é conhecido hoje, pelo nome alumina, que é a mesma coisa que óxido de alumínio. Então eu precisaria pegar uma amostra de óxido de alumínio, né, a partir das ideias de Humphrey Davy, e tentar separá-lo do outro elemento, que se trata do oxigênio. A sua tentativa foi realmente muito importante porque desencadeou pesquisas que pudessem realizar isso com mais eficiência. Qual era o objetivo da separação? Ter alumínio puro. E, obviamente, o alumínio, na forma de alumina ou óxido de alumínio, não é um alumínio puro. É um alumínio combinado com átomos de outro elemento conhecido como oxigênio. Agora entra a pergunta: como é possível formar ligações entre dois átomos de elementos diferentes? Qual é o objetivo do nosso conteúdo? Estudar os tipos de ligações que podem ser formadas. Que tipo de ligação pode ser formada a partir da combinação de átomos de alumínio com átomos de oxigênio? Primeira dúvida. Bom, como nosso objetivo é a leitura do texto, trago aqui para vocês também algo mais importante sobre o próprio alumínio, né? O alumínio, de certa forma, com a sua separação na forma de alumínio puro ou alumínio metálico, o Humphrey Davy passou a chamar esse elemento de alumínio, que mais tarde recebeu um complemento, aluminum, e que para os ingleses, como Humphrey Davy era um cientista inglês, foi denominado então como alumínio. Humphrey Davy tentou trabalhar com esse material aqui, conhecido como alumina. Ele é o óxido de alumínio, o Al2O3. E aqui nós temos os componentes do alumínio separados. Mais três componentes, professor? Sim, três componentes. Nós temos o alumínio puro, nós temos o alumínio na forma de óxidos que podem ser encontrados nessa rocha denominada de alumina. São óxidos diferentes de alumínio, mas o principal era o Al2O3, ok? Bom, anos mais tarde, um outro cientista, denominado de Ørsted, em 1825, conseguiu desenvolver um processo mais eficiente do que Humphrey Davy para separar o alumínio do óxido de alumínio.
fazer essa separação por ação de corrente elétrica. Pessoal, cuidado, esse conteúdo já foi tratado em transformações químicas no PET 2. Quando eu passo uma corrente elétrica para separar dois elementos, átomos de dois elementos diferentes, eu tenho um nome específico. A corrente elétrica ajuda nesse processo, logo o processo recebe o nome de eletrólise. Eu vou destacar para vocês daqui a pouco, ok? A eletrólise do óxido de alumínio permitiu essa separação, oxigênio para um lado, alumínio para o outro. Depois que ele fez essa separação, ele reagiu o alumínio, por exemplo, com ácido clorídrico, para formar o que ele chamou aqui de cloreto de alumínio. Pois bem, ele fez a separação, tornando o alumínio puro. Depois ele reagiu com ácido clorídrico para formar o alumínio combinado com cloro. E daí? Quais são as ligações desse composto novo, AlCl3? Essa é uma das perguntas. Então eu trago aqui para vocês a ação que Ørsted desenvolveu, a passagem de corrente elétrica, tá? Num material denominado de Al2O3. Aqui ele se encontra no estado sólido, mas ele pode ser combinado na forma de solução aquosa, tá? O que facilitaria e muito a sua eletrólise na forma de solução aquosa, separando o alumínio do oxigênio. Então, quem é o influenciador da transformação? Corrente elétrica. Pois bem, além disso, a reação do metal alumínio puro, que era a intenção de Ørsted e também a intenção de Humphrey Davy em obter ele na forma pura, permitiu a formação de outros compostos, AlCl3, assim como formação de hidrogênio. Pois bem, o que esses compostos podem nos trazer de informação para estudar ligações, uma vez que eles são combinados com elementos diferentes? Então, que tipo de ligação cada um deles podem formar? O HCl, que ligação ele forma? A LCl3, que outra ligação ele pode fazer? O H2, que ligação ele faz? E Al sozinho, com quantidade de 2 átomos ou 2 mols dessa quantidade de alumínio, que ligação ele pode fazer um com o outro? Aí que nós temos a separação: ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente. Esses são os 3 pontos que nós precisamos estudar, ok? Então, para dar continuidade, eu tenho aqui o cloreto de alumínio, né, ou um cloreto de um determinado material, que juntado com o alumínio forma uma amálgama. A amálgama é um material poroso, conforme pode observar aqui. Isso aqui é uma amálgama, onde tem uma reação de um metal com outro material. Provavelmente essa amálgama pode ser utilizada, transformada num produto específico na recuperação dos dentes após ser atacados por cárie ou deteriorado por cárie. Aqui nós temos a amálgama, por exemplo, de prata, né, que é a menção que temos na imagem, mas podemos, ou foi muito comum, ser utilizada amálgama de mercúrio com alumínio, tá? Antigamente se utilizava muito essa amálgama para tratar um dente com cárie. Mas o grande problema é que o mercúrio era tóxico, então buscaram-se alternativas menos tóxicas para recuperação de um dente, ok? Isso, de certa forma, vem sendo trazido no próprio texto, que vocês precisam fazer a leitura para responder, por exemplo, a questão 2, A, B e C. Além disso, ele te dá também uma possibilidade de trabalhar
por exemplo, o exercício 4. Ok, pessoal? Pois bem, e agora, depois do texto, o que nós devemos trabalhar? Definição de ligação metálica, que é um dos tipos de ligação. Lembrando, ligação metálica, ligação covalente e ligação iônica. Esses são os 3 tipos de ligações que devemos ter em mente para estudar compostos químicos. Bom, as ligações metálicas são a união de 2 ou mais metais, átomos de metais, que podem estar localizados de forma diferente na tabela periódica. Esses metais podem ser chamados de metais de transição, metais alcalinos terrosos, podem ser os semimetais e pode haver a combinação dos mesmos com os não metais. Os metais de transição, metais alcalinos terrosos, são a maior parte da tabela periódica. Agora eu trago aqui para vocês um pedaço que são denominados de semimetais. Os semimetais possuem propriedades metálicas, algumas das propriedades, mas outras propriedades não são características de metais. Detalhe: os semimetais podem ser o boro, silício e germânio, arsênio e antimônio, telúrio e polônio. Neste caso aqui, eles são encontrados na 13ª coluna, na 14ª, 15ª e 16ª. São partes de cada uma dessas colunas, ou também denominadas de coluna 3A, ou 4A, ou 5A, ou 6A. Pessoal, eu gostaria muito que vocês estivessem de posse de uma tabela periódica para acompanhar a resolução dos exercícios que nós precisamos fazer em ligações metálicas e para as próximas atividades do PET, não somente do PET 5, mas também do PET seguintes que virão, principalmente o PET 6, que é do mês de novembro. Além disso, eu trago para vocês também os não metais, que realizam possibilidades de ligações metálicas, como pode ser o caso, por exemplo, do carbono, o caso do nitrogênio e oxigênio, fósforo e enxofre, selênio. Pode ser o caso de flúor, cloro, bromo, iodo e astato, ok? Então, os não metais podem se combinar, né, com elementos metálicos, mas a predominância é a união de 2 ou mais átomos de metais, ok? Essa é a base da formação da ligação metálica. Eu vou trazer para vocês aqui algumas características de ligação metálica ou dos materiais na forma de metal. No estado sólido, que é o principal estado para esses exemplos de materiais metálicos, os átomos de metais se agrupam, um do lado do outro, formando algumas figuras geométricas muito importantes, muito bem organizadas, muito bem ordenadas, dando origem a certas colocações, como células, ou grades, ou retículos cristalinos. Vou trazer exemplos aqui para vocês. Olha como é que pode ser organizado a ligação metálica entre átomos de ferro, de vanádio, nióbio e crômio. Parece, né, um cubo com átomos de um desses elementos no centro. Olha como que pode ser as ligações metálicas envolvendo alumínio, níquel, prata, cobre e ouro. Já tem um número maior de átomos envolvidos, né? Estão bem distribuídos dentro da dimensão de um cubo. Já esse arranjo que parece um hexágono, já que é essa imagem que nós temos aqui, ó, quando pegamos todos os trechos de ligações, tanto aqui nessa primeira parte quanto na parte de cima,
ele é um arranjo hexagonal. Pode ocorrer com átomos do elemento metálico titânio, zinco, magnésio e cádmio. Mas enfim, professor, como é possível átomos dos metais se unirem? Olha, a ligação metálica é entre átomos. Esses átomos são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Para a ligação química ocorrer, é preciso haver interação com os elétrons. Portanto, pessoal, veja bem, esses pontinhos que eu estou circulando aqui, que fazem parte da imagem, que estão ao redor dessas bolinhas, essas bolinhas são átomos de elementos. Átomos neutros, que não têm carga positiva ou negativa, são formados de prótons, nêutrons e elétrons, sim, mas não há diferença entre as suas quantidades, e aqueles que são denominados de cátions, aqueles que de certa forma perderam elétrons, mas quando eles perdem elétrons para o meio externo, e algum átomo pode de repente precisar desses elétrons. Então veja, as nossas bolinhas cinzas são átomos de metais. Estão ordenados um do lado do outro com espaços entre eles. Esse espaço é preenchido por pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são analogia àquilo que faz sentido para a formação de ligações, os elétrons. Por isso que determinados átomos de metais são encontrados na forma de cátion ou na forma neutra. Na forma de cátion é aquele átomo que perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele perde para quem? Para onde? No caso da ligação metálica, para o meio externo. Essa perda de elétrons é extremamente importante para dar sentido à possibilidade de liga metálica de átomos de metais conduzirem corrente elétrica com muita eficiência, ok? Então, eu preciso trazer também para vocês a noção de como é formada essas ligações e as propriedades que os metais, assim como as ligas metálicas, também possuem. Só que lembrando que as ligas metálicas não são formadas exclusivamente por um átomo metálico, mas sim a combinação de átomos metálicos com semimetais e não metais. Ok? É possível haver formação, sim, de uma liga metálica com não metais e semimetais. Mas enfim, os metais que têm a ligação metálica, obviamente, eles são muito brilhosos, eles brilham com uma facilidade, são reluzentes, podem ser transformados em fios, dependendo da ductibilidade desse metal. Eles são excelentes, muito bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque no seu interior no interior da estrutura, estão rodeados de elétrons, um mar de elétrons exclusivo para a formação da ligação metálica. São bons condutores térmicos, formam cátions, são maleáveis para a formação de lâminas de metais. Então veja bem, quanto ao brilho metálico, nós estamos dizendo que ele é brilhoso. Né? O que é um metal brilhoso? É aquele metal que, quando polido, reflete luz. Também são bons condutores de energia, quando aquecidos, e são bons condutores de eletricidade. Por quê? Por conta da presença de elétrons separando ao redor de átomos de metais iguais ou diferentes em uma liga metálica ou em um metal em específico. Como os metais são muito pesadinhos,
né, a gente costuma falar que eles têm uma elevada densidade. E essa elevada densidade é muito importante, porque um metal pesado é possivelmente um metal resistente. Ele é resistente tanto à corrosão quanto, por exemplo, à depreciação do material quando em contato com outros. É o caso, por exemplo, do aço, né, da viga de aço, ok? Bom, os metais ou as ligas metálicas possuem uma temperatura de fusão e ebulição muito elevada, que eu preciso dar muita energia para eles para mudar do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso, ok? Por isso que aqui fala, eles se fundem sólido para líquido, eles fervem de líquido para gasoso em temperaturas muito altas que nós de repente não resistimos. Eles são resistentes à tração, que é a tentativa de puxar um para um lado e outro para o outro. As forças que são aplicadas tendem, sim, a esticar o material, mas a romper ele é, de certa forma, bastante difícil, porque a força que tem a ligação metálica é muito forte. A sua maleabilidade, que é a capacidade de se transformar em lâmina, ou a ductibilidade, que é a capacidade de transformar em fio. Isso daí é extremamente importante e faz sentido para o uso dos metais na obtenção, por exemplo, de chapas finas, chapas resistentes, capacidade de utilizar um metal como fiação elétrica, como é o caso do cobre. Por isso a ductibilidade. Ok, pessoal? Trago para vocês aqui informação relevante que se encontra no PET, é um esqueminha do material explicando como que se dá a formação dessa ligação. Os átomos de um elemento metálico precisam ter na sua distribuição eletrônica de 1 até 3 elétrons na última camada. Então, vou pegar aqui para vocês um exemplo, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o elemento sódio e o número atômico, se eu não estiver enganado, né? Ele deve ser, se eu não me engano, 11, ok? Quando eu tenho o número atômico do elemento, eu posso fazer a distribuição de elétrons para saber como que é a posição dele nessa situação. E essa distribuição é o que nós aprendemos lá no PET 3. Tá? Nessa distribuição do sódio, percebemos que a última camada, denominada de camada de valência, possui apenas um elétron. E esse um elétron, de certa forma, é fácil você retirar ele da última camada. Por quê? Porque todo metal apresenta uma alta eletropositividade, que é a capacidade de perder elétrons, formar cátion. Então, como eu tenho um sódio de carga zero e eu quero formar um cátion sódio de carga positiva, eu tenho que fazer a retirada de elétrons da última camada. Por que vai ser um sinal positivo? Porque eu tirei apenas um. Então a minha última camada agora, depois da distribuição e retirada de elétrons, é a camada 2. Anteriormente, no sódio carga zero, era a última camada. Por isso que pode haver liberação, por exemplo, de elétrons dos átomos de elemento metálico. Esses cátions que são formados, os elétrons ficam como que eu posso dizer, ao redor do metal. Por isso que nós temos formação de substâncias simples, tá? Simples e metálica. Trago aqui para vocês uma setinha indicando para baixo, onde eu tenho as bolinhas, e as bolinhas positivas, é aqueles que já perderam o elétron para o meio externo, enquanto que as bolinhas que não têm carga ainda não passaram para a forma de cátion. Ok? Esses elétrons ficam livres dentro do material, separando, por exemplo, átomos de um metal de átomos do mesmo metal.
Uma coisa importante é que a gente faça essa reflexão de perda de elétron a partir de um modelo. Eu tenho lá a questão do sódio, né, que na primeira camada, que é a camada K, se for pensar na distribuição, a camada L e a camada N, nós temos o que? A distribuição eletrônica dos elétrons desse elemento. Camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 1 elétron. Perceba que a atuação que ocorre no sódio é a perda de um elétron. Por quê? Porque normalmente quando você tem a perda de elétrons em átomos metálicos, a sua última camada passa a ser a camada anterior a essa perda. Perceba que aqui eu tenho ainda a camada K, camada L, camada M. A camada M não tem mais elétrons, porque a condição era de perda de um elétron. Quem passa a ser a última camada? Camada L. A camada L tem 8 elétrons, então ele segue uma regra muito importante, que é a regra de octeto. Depois que um átomo de um elemento sofre transformação, formar ligações ou não, é preciso verificar que o mesmo tem em sua última camada 8 elétrons, ok? Bom, então esse é o conteúdo relativo a ligações metálicas. Espero que vocês gostem do conteúdo para auxiliá-los na resolução das atividades. Ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula.